Muito bom dia a todos, aos palestrantes e aos nossos convidados, aqueles que já estavam conectados, que estão conectando. Vamos dar abertura aqui ao nosso evento, nosso webinar sobre proteções antifraude em tempo real, mudanças drásticas pós-pandemia frente ao novo ecossistema digital. Primeiramente, eu vou apresentar aqui uma agenda. A gente vai fazer uma abertura, vamos fazer alguns agradecimentos e alguns recados. Vou apresentar os participantes, depois teremos o painel e vamos abrir um período aí para perguntas e respostas. E logo em seguida faremos um encerramento e agradecimentos. A previsão aí é de 1 hora e 15 do evento. Bem, meu nome é Valdir Jacinto, sou gerente de soluções analíticas e cognitivas da Imart, e vou aqui comandar o evento e dar apoio aí para os nossos palestrantes. Antes, alguns recados breves. Após a apresentação, dos nossos palestrantes, será aberta uma sessão de perguntas e respostas. Vocês podem usar o recurso de chat do Zoom, ou então o QIA da ferramenta, como preferirem. Caso tenha algum problema, também podem usar o recurso de chat. Eu e a equipe de marketing aqui da Imart estaremos atentos a qualquer problema de acesso ou uso à ferramenta. Os certificados serão emitidos após o evento para quem participar. Ok? Até o dia 20 de novembro, nós enviaremos a todos que participaram. Essa sessão será gravada e disponibilizada no YouTube e no site da Imart. Temos lá uma opção de playlists, isso a partir de 20 de novembro. E você pode acessar no nosso site a aba de cursos e eventos no site da Imart, para fazer o download do material que foi apresentado aqui. Esse é um evento patrocinado pela IBM e pela Imart. Temos já uma agenda para próximos eventos, então reservem aí em suas agendas e logo nós enviaremos um comunicado desses eventos para que vocês possam se inscrever. O próximo evento é 24/11, será sobre recuperação de ativos, e 8/12, novidades IBM. Então, em breve aí a área de marketing da Imart estará comunicando a todos sobre esses eventos e para que vocês possam fazer as inscrições. Vamos lá, vou fazer a apresentação aqui dos nossos palestrantes hoje, e depois você vê a palavra para eles, para que eles possam dar um bom dia. Primeiramente, o Júlio Padilha, diretor de segurança CSO e CISO da Sodexo, agradecendo ao Sodexo pela liberação do Júlio para participar do nosso evento. Júlio é profissional de tecnologia da informação com mais de 26 anos de experiência, atuando em grandes empresas multinacionais. Larga experiência nas áreas de infraestrutura, segurança de TI, cybersecurity, implementação e manutenção de aplicações e sistemas operacionais e liderança de equipes globais, multidisciplinares e multiculturais. Também conosco, José Nordman, membro do Conselho Mundial para um Planeta Seguro, profissional de longa trajetória em consultoria relativa à tecnologia da informação e sistemas, soluções e arquiteturas de serviços financeiros, com passagem em multinacionais e atuação em numerosos países da América Latina. Diretor executivo da Unidade de Soluções Bancárias para a América do Sul, ou Atos, sócio fundador e CEO da consultoria Quadran do Brasil, membro do Conselho Mundial para um Planeta Mais Seguro IBM e Corporate Chief Integrity Compliance Officer da Quadran. E também o senhor Marcelo Ambrosio de Góes, Head de Soluções e Produtos Latam da FIS. Agradecendo a FIS aí por liberar o Marcelo para participar do nosso evento. Atual Head de Soluções e Produtos da FIS para a América Latina, Marcelo é um profissional experiente em planejamento estratégico e desenvolvimento de negócios, especializado em soluções bancárias e de pagamentos, atuando há mais de 10 anos na FIS, com foco no apoio em operações e produtos para a América Latina. Marcelo possui graduação em Administração de Empresas pela FGV e AESP e mestrado MSc pelo INSPER,
formação acadêmica com foco em planejamento estratégico, finanças corporativas e marketing. Senhores, fiquem à vontade, Júlio, Nordman, Marcelo, para dar um bom dia e a gente seguir. Bom, obrigado pelo convite, né? Sempre é bom a gente compartilhar e aprender também nesses eventos. Bom dia a todos. Nordman? Nordman, você está mudo. Está no mute. Desculpem. Obrigado também, Valdir. É um prazer compartilhar esta mesa redonda com profissionais com atuação destacada no segmento de serviços financeiros, nesta conjuntura particular que está vivendo o Brasil e o mundo inteiro. Marcelo? Opa, bom dia a todo mundo, bom dia quem está assistindo o webinar, obrigado pelo convite aqui, é uma alegria estar aqui hoje, conversar com você, com o Nordman e com o Padilha. Perfeito. Eu novamente agradeço as empresas por cederem vocês, agradeço a IBM pelo patrocínio, pela EMART pela realização, pelo marketing da EMART pela organização. E, Júlio, cedo você aí o controle para que vocês possam começar. Lembrando a todos os nossos participantes que já estão conectados que, ao final, nós vamos abrir aí uma sessão de perguntas e respostas e fiquem à vontade de usar os recursos de chat ou de perguntas e respostas aqui da ferramenta. Bom evento para todos. Vou parar aqui de compartilhar. Isso, obrigado. Já estão vendo a tela? Ainda não. Ainda não. Opa, só um Está instante. chegando. É a prova que o webinar é ao vivo, pessoal. Agora está começando a aparecer. Ok. Agora sim. Bom, vamos iniciar, então. Vamos A gente vai iniciar. Vamos lá. A gente pode começar com o primeiro slide, Júlio? Sim, só um instante. Então, bom dia a todos de novo, eu sou o Marcelo, da FIS. A gente tinha combinado entre nós aqui que a gente ia começar falando um pouco das tendências do mercado da pós-pandemia, principalmente considerando que o mercado que a gente tem visto hoje, não só para prevenção à fraude, mas pagamentos em geral, é bem diferente do mercado de 5 a 10 anos atrás. Júlio, você consegue passar para o próximo, por favor? Obrigado. Então, a gente tem alguns pontos aqui que a gente gosta de colocar como pano de fundo para prevenção à fraude, mas também como uma movimentação que a gente viu no mercado, né? Quando a gente olha o mercado de meios de pagamento nos últimos 5, 10 anos, antes de mais nada, a gente teve uma grande evolução no percentual de transações que eram feitas com cheque, com dinheiro, para outros meios eletrônicos, né? Principalmente o cartão é um dos carros-chefes que a gente vê no mercado, mas a gente tem visto outros meios surgindo aí, Pix, pagamentos em tempo real, aplicativos de mensagem instantânea também com soluções. Então, isso tudo representa uma mudança no panorama do mercado, de onde estão sendo feitas as transações e as implicações de prevenção à fraude e de segurança precisam ir junto com essa movimentação do mercado. Quando a gente olha as transações de e-commerce, elas têm crescido muito, isso foi acelerado como efeito da pandemia, principalmente no ano passado e nesse ano. A gente tem uma perspectiva de crescimento em dígitos duplos para os próximos anos, uma média de 11,9% até 2024, ou seja, é um dos principais meios que está crescendo aqui no Brasil, acima do PIB, né? Isso tem uma implicação também para as empresas que estão no mercado, para os consumidores, de como esses serviços são disponibilizados e como esses serviços são consumidos também. Então, quando a gente fala da digitalização dos meios de pagamento, hoje a gente tem um surgimento muito grande de websites, de portais, e uma coisa que já estava latente, mas mais recentemente a gente tem conseguido comprovar com números, é a predominância do smartphone também. Então, não só as pessoas estão muito online hoje em dia, muito mais que 5, 10 anos atrás,
mas elas estão online com um dispositivo móvel, com smartphone, com um tablet. Isso tem implicações para a gente que trabalha no mercado, nos serviços que são oferecidos e na prevenção à fraude que é oferecida também. Porque no momento que a gente tem esses novos canais com o smartphone, a gente tem mais dados que podem ser coletados para apoiar na prevenção à fraude. A partir do momento que eu tenho um consumidor com smartphone na mão, eu passo a capturar dados de geolocalização, dados de identidade única do dispositivo, a maneira como a pessoa digita, se o aparelho está em movimento, se o aparelho está parado. Então, todos esses dados, eles apoiam também para que análises mais sofisticadas, mais precisas, possam ser feitas com base nesses dados, né? Agora, infelizmente, não só o mercado está evoluindo, mas a gente sabe que os fraudadores e os golpistas também estão evoluindo, então é importante que a tecnologia como um todo de meios de pagamento e de prevenção à fraude evolua para garantir a segurança das instituições e dos consumidores. Então, no canal físico, alguns anos atrás, a gente viu uma movimentação da troca dos cartões de tarja pelos cartões de chip, que são muito mais seguros, tem mais criptografia, é muito mais difícil você copiar um cartão com chip do que um cartão com tarja, e a gente está vendo uma movimentação parecida acontecendo no mundo online agora também, no mundo da internet, né? E o que eu quero dizer com isso? A gente tem uma série de validações adicionais que passam a ser feitas online, também alavancando o fato que os consumidores têm esses dispositivos agora com eles que podem, de alguma maneira, ajudar a comprovar a identidade. Então, quando a gente fala de cartão, por exemplo, um padrão que a gente tem visto ser adotado pelo mercado é o 3DS. E quando a gente tem 3DS, para uma compra que está sendo feita online, a gente pode fazer alguns desafios adicionais para o consumidor que está na ponta. A gente pode fazer um desafio por SMS, a gente pode fazer um desafio por biometria digital, facial, de voz. Então, são novos canais que ficam disponíveis para as instituições e para os consumidores para fazer uma autenticação mais segura de quem está fazendo a transação é quem diz ser mesmo e não alguém que roubou as credenciais, por exemplo. Associado a essa questão dos novos canais, a gente tem visto fraudes diferentes também no mercado. Então, por exemplo, uma coisa que não existia com a mesma força 10 anos atrás é a questão da invasão de contas, né? Hoje a gente sabe que vários dos sites que permitem fazer compras, eles armazenam credenciais. Essas credenciais podem ser usadas no futuro para fazer compras de uma pessoa que não é a pessoa que criou a conta. Então, esses novos canais também trazem uma preocupação nova para as instituições e para os consumidores, e tem maneiras que todo mundo pode se proteger dessas novas ameaças, né? Então, o que a gente tem visto no mercado é que os novos canais estão aproveitando das lições aprendidas com os canais que já existem há mais tempo. Por exemplo, o produto cartão é um produto que existe há décadas e tem uma série de lições aprendidas, então isso está refletindo em novas regras para outros meios de pagamentos. Recentemente, a gente viu o Pix entrando com novas regras que visam trazer mais segurança para o processo. A gente acha que novas regras ainda estão por vir, espelhando o que já foi feito em alguns outros meios de pagamento. A gente tem visto também o surgimento de ferramentas mais precisas, mais sofisticadas, por exemplo, diversos motores de prevenção à fraude que não olham apenas algumas regras pré-estabelecidas pelo negócio, mas elas também têm machine learning, tem módulos neurais que aprendem com o comportamento do consumidor. A gente tem visto compartilhamento de informação entre diferentes participantes do mercado, de tal forma que se uma instituição está sendo atacada, essa informação é comunicada para outras instituições, é uma maneira que o sistema como um todo tem para se proteger, né? Mas, dito tudo isso, acho que a melhor metodologia que a gente vê no mercado, que a maior parte das instituições pratica, é a proteção a partir de diversas camadas de segurança, né? Não é uma única camada
que protege o sistema. Então, a gente sempre fala, a primeira camada de proteção é o próprio consumidor. Então, é importante que o consumidor tome os cuidados para garantir que os dados deles não vão ser mal utilizados. Não compartilhar senhas, não compartilhar dispositivos, evitar usar dispositivos em lugares públicos, onde pode ter alguém olhando o que está sendo feito. A gente recomenda que os consumidores adotem as medidas de segurança que são disponibilizadas pelas instituições. Então, por exemplo, se a instituição permite fazer um reconhecimento facial, se a instituição permite bloquear o meio de pagamento, que o consumidor faça uso desses métodos, porque é importante. Mas, além do consumidor, a gente tem outras camadas que têm se reforçado para dar mais segurança ao processo. Então, a gente fala aqui, por exemplo, e eu sei que o Júlio vai falar um pouco mais daqui a pouco, de processos de KYC, que garantem a identidade de quem está se cadastrando em uma instituição. A gente tem outros processos de prevenção à fraude que, em geral, vão dar mais segurança ao processo. Mas eu já falei demais, agora eu vou deixar para o Júlio complementar, que ele tem algumas coisas interessantes aqui também. Obrigado, Góes. Bom dia novamente a todos. Vamos falar um pouquinho do aumento das fraudes, que junto com a pandemia veio também uma elevação exponencial de fraudes. E por quê essa elevação exponencial das fraudes? Bom, basicamente porque existe uma máxima no mercado que muito se falava de aceleração digital, das empresas se digitalizarem. E o que trouxe a aceleração digital às empresas, infelizmente, foi a pandemia, porque quase que todas as empresas, né, na verdade, basicamente todo mundo teve que se adaptar a utilizar mais meios digitais tanto para compras, pagamentos, para fazer as compras de mercado, as habituais que você fazia fisicamente, você acabou, todos tivemos que nos adaptar a fazer de alguma forma digital. E o mercado, nem todo o mercado estava preparado para isso. Não somente o mercado no lado corporativo, mas do lado usuário também. Muitas pessoas, foi a primeira vez que elas tiveram a inserção a esse mercado digital, essas transações digitais. E com isso, claro que o tempo que as empresas tiveram para se adaptar foi um tempo razoavelmente curto e longo, no caso da adaptação. Eles rapidamente tiveram que se adaptar ao mundo digital, mas viram que a necessidade dessa adaptação também trazia uma série de riscos e fatores de riscos para as empresas. E os fraudadores, por outro lado, perceberam essas vulnerabilidades que surgiram e se aproveitaram desse canal, desses novos meios de transações digitais. Então, eles se aproveitaram tanto do lado corporativo, empresas que não estavam tão preparadas para uma experiência digital de troca, né, ou seja, de compra, venda, e do lado do consumidor, que também não estava tão habituado a utilizar esses meios. Então, eles se aproveitaram disso para poder efetuar, executar suas fraudes. Uma das fraudes que entrou muito forte durante a pandemia foi a da Instant Messaging, as ferramentas de mensagens instantâneas, onde o fraudador capturava a credencial de alguém, de alguma pessoa, de algum usuário, e tentava extorquir valores da lista de contatos dessas pessoas. Então, vocês podem perceber, e eu acho que todo mundo tem algum caso próximo que aconteceu isso, ou basicamente sofreu esse ataque, mas os fraudadores, eles percebem pontos vulneráveis e exploram. E essa vulnerabilidade não necessariamente é uma vulnerabilidade técnica, é uma vulnerabilidade de processo, onde a boa e velha engenharia social é aplicada. A engenharia social, ela é tão efetiva quanto a preparação que as pessoas têm com relação aos cuidados, às informações que vocês fornecem e a quem. Porque o fraudador, eu sempre costumo dizer que a pessoa que aplica engenharia social, ela é muito sedutora. As palavras com que ela utiliza, ela é profissional em engenharia social.
ela é profissional em extrair dados de uma pessoa. Então, é muito fácil, não é porque eu sou gerente de segurança da informação que eu não vou cair num golpe de engenharia social, porque quando você menos percebe, você já está passando dados para alguém que não deveria. Então, o cuidado tem que ser tanto do lado das empresas quanto do lado do consumidor. Como o Marcelo bem falou, quanto mais treinados todos os consumidores, nós, de uma maneira geral, no nosso dia a dia, estejamos atentos às fraudes que estão acontecendo no mercado e essas fraudes cada vez mais rápidas, porque uma coisa que os fraudadores perceberam também é que, apesar de existirem muitas vulnerabilidades, existem também muitos mecanismos de detecção de fraudes. Então, eles tentam executar a fraude de uma maneira muito rápida. Então, existe sim um planejamento na execução da fraude. E uma fraude, um ataque que é muito comum agora no mercado, que todos já ouviram falar, que é o ransomware. Não é um ataque instantâneo, não é um ataque que ocorre do dia para a noite, onde um malware é instalado numa empresa e no dia seguinte todos os computadores estão criptografados. Não. Esses ataques, geralmente, eles costumam levar meses ou até mesmo anos de preparação para comprometimento do ambiente. Existe um comprometimento inicial, que pode ser até através de um laptop, uma estação, e durante muito tempo esse comprometimento ele vai acabando se expandindo para o ambiente da empresa, e os fraudadores, os criminosos, eles estudam aquela empresa onde eles vão aplicar esse ataque de ransomware e esse pedido de resgate das informações. E para isso eles estudam o tamanho da empresa, o faturamento da empresa, quanto que eles vão pedir de resgate e quando eles vão executar o comando para criptografar os dados, porque antes eles precisam capturar os dados para poder pedir o resgate. Então, as fraudes estão cada vez mais sofisticadas, mas ainda assim, as fraudes simples ainda funcionam. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não estão preparadas para o mundo digital. Então, o aumento de fraudes ele foi proporcional ao aumento do uso dos meios digitais de pagamento, meios digitais de compra, venda. O próprio Pix, ele já sofreu algumas alterações por conta de, não fraudes, mas crimes que foram cometidos contra pessoas. Então, existem limites que não existiam antes. Então, o mercado se adapta. O mercado se adapta ao perfil do consumo, o mercado se adapta aos riscos que o mercado traz também com essas novidades tecnológicas e apesar de nós termos que conscientizar os usuários, eu sempre costumo dizer que a responsabilidade maior está no colo das empresas, do mundo corporativo, porque nós temos ferramental para proteger nossos clientes. Então, não podemos deixar só na mão dos clientes essa proteção. Claro que é importante sensibilizar, é importante capacitar, é importante informar sobre as fraudes que estão ocorrendo no mercado, mas nós temos a premissa de usar cada vez mais mecanismos de segurança, como o Góes bem falou, os sensores dos celulares, né, dos smartphones, que são em média 17 sensores que você consegue verificar se a geolocalização da pessoa, como a pessoa faz uso do touch no celular, com o giroscópio do celular e com o acelerômetro, que são dois sensores bem importantes do celular, você consegue identificar uma pessoa pelo jeito que ela anda. Então, existe sim como reconhecer se aquele usuário é legítimo ou não. Então, cada vez mais as empresas vão ter que investir nesse tipo de controle, até mesmo depois, mais para frente, a gente vai falar de experiência de usuário e tudo, para não impactar a experiência do usuário, porque existem uma série de fatores de autenticação, que nós chamamos múltiplos fatores de autenticação, que a gente pode capturar sem que a pessoa sequer precise de um token, que quando a gente fala em MFA, múltiplo fator de autenticação, muita gente já conhece token, já conhece tokenização, ou recebimento de um token via SMS, ou recebimento de uma mensagem de push para autorizar uma transação, mas por trás disso ainda tem milhares de fatores que nós podemos utilizar para garantir aquela
aquela autenticidade na transação e para garantir a segurança dos nossos clientes e das empresas, do mundo corporativo. Bom, eu também acho que já falei demais, vamos deixar um pouquinho os temas aqui, agora a continuidade, para falar dos mecanismos de proteção. Eu chamo o Nordman. Obrigado, Júlio, muito obrigado, Góes. Então, a gente ouviu o Góes se referir às tendências principais, né? No mercado e no mundo digital, com novos canais que permitem o desenvolvimento de novos produtos melhor adequados e refletindo os hábitos de vida e de consumo da população, principalmente a população mais nova, né? Por exemplo, pagar com o celular, em diferentes meios de pagamento utilizando o celular. O Júlio se referiu ao aumento expressivo, significativo, tanto de transações, né? Na pandemia, obviamente, a gente não somente começou a trabalhar de maneira remota e usar mecanismos digitais de colaboração e comunicação, também a executar maior quantidade de transações, o que criou um aumento da quantidade de fraudes, né? Nesse mundo digital, e determinou também que a velocidade com que se executam as fraudes cria uma obrigação, a necessidade das instituições financeiras de dar resposta em prazos cada vez mais breves, em segundos, em minutos, não em horas, ou às vezes em dias ou até semanas, né? Agora, minha missão é dar uma visão das consultorias, digamos assim, do outro lado do balcão. O Júlio e o Góes pertencem a instituições financeiras, eu pertenço a uma consultoria de combate a fraudes, né? Que, naturalmente, nós nos nutrimos pelas experiências das instituições de serviços financeiros, como a FIS, como a Sodexo, e também pelo desenvolvimento de novas tecnologias, permanente desenvolvimento de novas tecnologias de combate a fraudes, né? E eu vou fazer isso, se você pode avançar, Júlio, eu vou fazer isso centrado em a premissa de que as defesas tradicionais, nesse novo contexto, nessa nova normalidade, né, de maior velocidade, necessidade de contemplar maior quantidade de elementos na elaboração de defesas antifraudes, né, as defesas tradicionais resultam completamente inadequadas. Lembrando que existiram diversas gerações de desenvolvimento de barreiras e defesas antifraudes, né? Começando por uma primeira geração, que basicamente consistia de aplicativos codificados, onde seres humanos especialistas de combate à fraude, analistas e investigadores especialistas de combate à fraude, redigiam regras de negócio para detectar, prevenir, detectar e gerar alertas sobre tentativas de fraude, e um programador codificava esse aplicativo. Essa foi a primeira geração. Logo apareceu uma segunda geração, baseada na implementação de modelos automáticos, de software automático, não codificado no dia a dia, com base em regras de negócio, mas modelos estocásticos, não lineares, outros tipos de modelos estatísticos, né, que introduziram uma alta taxa de detecção, melhorou sensivelmente a detecção de tentativas de fraude, e possibilitaram também o trabalho com maior potência de software, o trabalho com enormes volumes de dados, big data, né, de todo tipo, dados estruturados, dados não estruturados, originários de redes sociais, das mais diversas fontes, né? Mas, ao mesmo tempo, essa segunda geração trouxe, simultaneamente com as altas taxas de detecção, altas taxas de falsos positivos. Isso é um problema, porque no universo digital de hoje, onde as instituições financeiras convivem num entorno onde o churn, ou seja, a possibilidade dos consumidores de mudar do banco, da instituição financeira que presta serviços a eles, é muito fácil, é extremamente simples, né? Então, as instituições financeiras se encontram com a necessidade de equilibrar as medidas para não engessar o funcionamento normal e legítimo de clientes autênticos, né? Um cliente que
necessita executar uma transação para fazer um pagamento, por exemplo, comprar uma coisa, né? E que, por conta das defesas excessivas, não pode fazer essa transação se é frustrado. E gera um sentimento contrário à instituição financeira que montou essas defesas para protegê-lo e para proteger-se, né? Mas que impediu que ele executasse essa transação. Então, esse tipo de fricções devidas a altos falsos positivos devem ser evitadas. Outra característica da segunda geração é que esses sistemas requeriam grandes quantidades de dados históricos anteriores. Então, a instituição financeira tinha que fornecer ao implementador dessa solução de segunda geração enormes volumes de dados, e quem desenvolvia os novos modelos, quem criava os novos modelos para combater novas modalidades de fraude detectadas, era o fornecedor, ou seja, uma solução de caixa preta, onde os usuários, os especialistas das instituições financeiras não tinham verdadeiro acesso a o que gerava as novas regras e a quais eram essas novas regras, né? O conceito era trust the score, confie no score. O modelo gerava uma qualificação de risco para cada transação e a resposta é confia no score, né? Isso gerou a necessidade de uma terceira geração. Terceira geração que resolve essa problemática. Em primeiro lugar, responde a uma constatação do mercado de que não existe uma única solução capaz de dar resposta a todos os desafios, as vertentes, os diferentes tipos de fraudes que proliferam no mercado do mundo digital, né? É necessário construir uma arquitetura específica. Cada instituição financeira tem que construir sua plataforma, que vai incluir não uma solução, mas um conjunto de soluções, aquelas que se revelem mais adequadas, mais pertinentes para as peculiaridades únicas e irrepetíveis de cada instituição financeira, né? Integrá-las numa plataforma ou numa arquitetura para que cooperem entre si, ou seja, múltiplos motores de prevenção, detecção e geração de alerta, trabalhando e cooperando entre si, né? Desde motores de modelagem preditiva, de detecção de anomalias, os famosos pontos fora da curva, né? E aí entra também motores de análise comportamental, quando um usuário está fazendo algo que não é o habitual que faz esse usuário, né? Regras de negócio também, né? E soluções de inteligência artificial com machine learning. Essa nova geração, que na verdade não é uma solução, são plataformas que integram diferentes motores harmonicamente e cooperando entre si, trouxe também o conceito de caixa branca, ou seja, todas as regras de negócio geradas por esses motores são visíveis aos seres humanos e são verdadeiras soluções cognitivas, onde colaboram os sistemas automáticos com os profissionais de combate a fraudes, né? Uma das perguntas que o mercado se faz é: e aí, a gente despreza completamente os profissionais especialistas em análise e combate a fraudes e privilegiamos ferramentas automáticas baseadas em tecnologia da informação? Esse é um falso dilema, porque qualquer solução verdadeiramente cognitiva vai requerer dos dois componentes. E lembremos que aqueles que fazem o tuning, a sintonia fina dessas ferramentas automáticas e a parametrização, todo o setup, né, que permite fazer a implantação dessas ferramentas adequando-se às peculiaridades únicas de cada instituição financeira. Esses são esses especialistas. Ou seja, os especialistas trabalham na formatação de como operará essa arquitetura, essa plataforma de diversos motores, né, no combate às fraudes. E, por outro lado, normalmente é necessário detectar, uma vez que se levanta um alerta, né, que se detecta um potencial fraude, em alguns casos, esse potencial fraude pode ser conhecido, né? Então, o sistema automaticamente adota uma decisão que estava previamente programada, parametrizada pelos especialistas. Mas, em alguns casos, se requer uma intervenção de um especialista. Pode ser que se trate, por exemplo, de uma nova modalidade de fraude, né? E, eventualmente, é necessário fazer um pouco mais de investigação, né?
Então, sempre o conceito da terceira geração é que a última palavra sempre a tem o especialista, trabalhando com as ferramentas automáticas, mas com uma verdadeira solução cognitiva que integra o conhecimento humano. E eu vou passar, então, agora a palavra ao nosso amigo Marcelo Góes, que vai... Não sei se era Marcelo Góes ou... Na verdade, acho que a gente tinha combinado com o Júlio, daí o Júlio Padilha, desculpa aí. Vamos lá. Agora acho que a gente já está bem avançado, aí a gente pode conversar mutuamente aqui, trocar experiência, porque, bom, falando um pouquinho das boas práticas, né, aquilo que a gente comentou anteriormente aí, sobre o que fazer, como fazer, e a gente já bateu bastante no conheça, né, identificação de usuário. É uma das práticas que era muito utilizada e já há muito tempo pelo mercado financeiro, existe até uma sigla em inglês, QYC, que é Know Your Customer, ou seja, conheça o seu cliente. Isso já é aplicado no mercado financeiro há muitos anos por conta de lavagem de dinheiro e fraudes. Então, isso está cada vez mais em voga para todas as empresas. Todas as empresas, elas têm que acabar, de alguma maneira, identificando e conhecendo seu cliente, justamente para saber que aquele cliente é o cliente legítimo, que não é um fraudador. Que o grande ponto do fraudador é para executar uma fraude, e na maioria das vezes ele se passa por um cliente legítimo, mas na verdade não é. Então, ele usa credenciais válidas, ele usa informações válidas de clientes que não sequer sabem que estão com as suas informações comprometidas ou vazadas e estão sendo utilizadas por fraudadores. Então, vocês veem um trabalho bastante forte, não somente das empresas, mas do mercado em geral e do governo. Porque hoje o governo brasileiro investiu bastante, desde o início da pandemia, o acesso GovBR, eu percebi essa evolução desde o início da pandemia de como evoluiu os fatores de autenticação e de reconhecimento da legitimidade do usuário, ou seja, do contribuinte, nos mecanismos do governo brasileiro. Então, existe essa preocupação em todas as esferas, e as empresas não podem ficar para trás. Hoje, a gente tem que investir cada vez mais em onboarding digital, porque as pessoas não querem mais ir num local físico para poder preencher um cadastro, para fazer uma nova conta ou recuperar um novo cartão ou adquirir um novo produto. Eles querem fazer isso digitalmente. A aceleração digital trouxe também esse desafio, porque antigamente você tinha o costume de ir a uma agência bancária para abrir uma conta, ir a um mercado para fazer um cartão, fazer um cadastro. Hoje não existe mais essa necessidade. Ou não deveria existir, porque nós estamos vivendo no mundo digital. Então, como a gente garante que o onboarding dessas pessoas seja um onboarding do usuário legítimo? Porque as pessoas que já transacionam, a gente já tem algumas informações dela. Mas e um novo usuário, um novo cliente, adentrando esse mercado, como nós garantimos que ele é realmente ele? Biometria facial, ou qualquer tipo de biometria utilizada, todas as biometrias, infelizmente, elas já foram fraudadas em algum momento, mas cada vez mais a indústria se especializa, avança e faz uso do conjunto de informações. O que eu sempre costumava falar também, nunca confie em somente 2 fatores de autenticação, sempre tem que ser mais que 2. A gente tem que ter muitos fatores para poder autenticar um ser humano. Então, usar não somente informações, mas usar dados, estatísticas, a própria analytics, né? Que muito se fala uma análise cognitiva dos dados para poder afirmar com certeza, trata-se de um usuário legítimo. E essa certeza eu sempre digo, não existe segurança 100%. Sempre vai haver um risco. Mas a gente está diminuindo o risco cada vez mais. Então, procurando dificultar um pouquinho mais. E, bom,
Góes, quer falar um pouquinho aí da visão 360? Ah, não, agora é a confusão, né? É o Vamos falar um Nordman que vai pouquinho de falar. experiência do consumidor, Júlio. Na Pode verdade, ser. acho que isso até casa com uma pergunta que chegou aqui no chat, que é o que... Peraí, opa, com relação aos falsos positivos, por favor, comentar quais são os impactos de manter em níveis razoavelmente reduzidos estes falsos alarmes, né? Acho que tem tudo a ver com a experiência do consumidor, porque o que acontece, né? Quando a gente fala de prevenção à fraude, a gente está falando de algo que é probabilístico, né? A gente jamais tem certeza 100% que uma transação é fraude ou não. A gente utiliza as melhores ferramentas que a gente tem, os dados que a gente tem disponíveis para fazer um juízo aí da probabilidade de ser fraude ou não ser fraude. Com base nessa probabilidade, a gente toma decisões. Vou aprovar a transação, vou rejeitar, vou alertar, vou mandar para uma fila para tratamento manual, mas aí entra também uma questão de experiência do consumidor, de UX, de usabilidade, que é o seguinte: se a gente transforma o processo em um processo muito rígido, que eu exijo muitas confirmações, tiro uma selfie aqui, coloco uma senha dali, em todas as transações, eu acabo engessando demais o processo, embora isso dê segurança para o consumidor e para a instituição, isso também torna a experiência pior. E o que a gente vê que acontece é que quando a gente faz isso, a gente vai diminuir falso positivo, vai melhorar a detecção, mas, por outro lado, a gente vai impactar a experiência do cliente, a gente pode acabar perdendo transações legítimas também. Então, quando a gente fala de prevenção à fraude, é um pouco de uma arte de calibrar, capturar informações sem criar fricção para o consumidor na ponta. Então, sempre tem uma calibragem aí de que dados que eu vou pedir em que momento, né? E uma coisa que a gente tem visto o mercado trabalhando ter também uma inteligência para saber que transação é mais arriscada, que transação é menos arriscada, para nas transações mais arriscadas a gente ter um processo um pouco mais rígido, onde eu peço uma confirmação adicional. Às vezes, se é uma transação de menor valor, eu não vou pedir essas mesmas confirmações, eu vou correr um risco maior de fraude, porque não faz sentido eu aumentar a fricção do consumidor para ter uma redução de um valor que talvez não faça sentido. Então, acaba sendo uma mistura de arte e ciência quando a gente chega nesse ponto, né? E para falar um pouquinho das melhores práticas, eu até falei disso agora há pouco, né? Mas o consumidor final, ele é sempre a primeira camada de defesa, então a gente sempre faz aquelas recomendações que o consumidor precisa tomar cuidado da maneira como ele está interagindo com os dispositivos, na maneira como ele coloca senhas, na maneira como ele faz compras em sites suspeitos. Então, é sempre importante o consumidor também tomar esse cuidado, porque no final do dia, a segurança total do sistema é uma junção de todas essas camadas, né? Do consumidor, das instituições, da infraestrutura, da rede, todo mundo precisa cooperar para ter um ambiente mais seguro. Marcelo, Valdir, aproveitando que você leu uma pergunta do chat, se vocês me permitirem, eu vou ler também uma outra pergunta aqui, colocar na mesa, acho que é pertinente, né? Foi enviada aqui em privativo para mim. Usar soluções de machine learning, inteligência artificial, onboarding, conscientização cultural e captação de comportamento em dispositivos garante que estarei protegido da fraude? A fraude só ocorreria pelas ações de engenharia social? Eu acho que o Júlio comentou, né, que é sempre uma evolução, né? Vocês querem comentar essa pergunta? Júlio. Vamos falar de novo, né? Segurança 100% não existe. O que a gente tenta fazer é proteger o máximo possível. São as camadas de proteção. Eu sempre faço a analogia da tua casa, ou teu apartamento que seja.
Você tem a cerca, o portão de acesso, onde tem uma grade alta, um muro alto, onde tem cerca de arame farpado, cerca elétrica, e depois disso você tem portas, janelas, onde você deixa trancado. Então, cada vez mais você tem que saber qual informação é mais importante para você saber dar o nível adequado de segurança àquela informação, ou seja, o nível adequado de segurança que você tem que dar para os teus cartões de crédito, para as tuas credenciais nos marketplaces. E essa analogia que eu faço é o cofre da tua casa. Se você tem cofre na tua casa, ou um esconderijo, onde você deixa as coisas mais importantes da casa, ou as joias da família, você não deixa à mostra em cima de um balcão. Então, essas camadas de segurança que protegem a pessoa. Segurança 100%? Novamente, não existe. Se o fraudador ele quiser, ele tiver você como alvo, dificilmente você vai escapar, porque ele vai procurar em algum local uma fragilidade. Então, os consumidores vêm preparados, mas também, por outro lado, eu falo, você não precisa ter a melhor segurança do mundo, você tem que ter a segurança melhor do que o teu vizinho. Porque da mesma analogia que eu faço do bandido, do criminoso, que olha duas casas, uma está com a porta aberta, o portão aberto, e a outra está com um muro alto e cerca elétrica, ele vai preferir a da porta aberta. Então, ele sempre vai procurar. O bandido, ele não está em busca de desafio. Eu quero entrar naquela empresa, eu quero roubar aquela credencial porque ela é mais difícil de ser roubada. Não, eu vou pegar as credenciais, eu vou fraudar as empresas ou os consumidores que têm fragilidades. Então, se você faz bom uso das tuas informações, se você faz bom uso e uma boa segurança das tuas contas, aquele velho ditado, contas digitais têm que ter senhas diferentes para cada serviço. Se você usa mesmo e-mail e mesma senha para tudo na tua vida, você está correndo um grande risco. Está correndo um grande risco. Você, sim, é o cara que está com a porta aberta, que está com a janela aberta, está com o portão destravado. Porque você é uma pessoa fácil. Se um desses sites ou desses serviços que você utiliza vazar informação, você vazou já de todos os sites, você tem comprometimento de todos os sites que você faz uso. Então, é o que eu sempre falo, eleve a tua segurança para um nível maior do que a média de mercado. Dessa forma, dificilmente você vai ser atacado, dificilmente você vai ser fraudado. O fraudador, o criminoso, ele sempre vai buscar o caminho mais fácil. Ele não vai... eu quero ser desafiado, vou pegar a pessoa mais difícil. Não, ele vai sempre escolher o caminho mais fácil. Está desestimulando desestimular. atacar tua instituição e na casa do lado, como a analogia que você apresentou, Júlio, né? Se a casa do lado tem cachorros Doberman bravos, é óbvio que aí é mais difícil que eles vão. Eu queria me referir, se vocês me permitem, a complementar um pouco o conceito de onboarding que você mencionou, com um exemplo recente que aconteceu ontem com a minha filha. Minha filha está viajando, fazendo uma viagem para a Europa, e ela pediu um novo cartão de crédito, né? E só para mostrar que no novo mundo digital que estamos, né, não só o onboarding tem que seguir determinadas regras, né? E normalmente se faz online, em forma digital, né? Mas, por exemplo, o contrato dela com a instituição financeira pelo cartão de crédito é um contrato de voz, ou seja, ela liga por telefone. Obviamente, essa instituição financeira aplica os conceitos de Know Your Customer, conheça seu cliente, KWZ. Então, eles validam, autenticam ela, né? E se faz o contrato gravando a voz dela em tempo real. Ou seja, tudo tende cada vez mais, como o Góes falava, né? A incorporar os hábitos de vida e consumo da população, principalmente a população mais nova, né? Queria também complementar brevemente a resposta que o Góes deu sobre essa pergunta de falsos positivos, né? A gente já se referiu às fricções indesejadas com clientes legítimos que estão tentando fazer transações autênticas, né? Quando um falso positivo impede realizar essa transação, né? Mas eu queria mostrar outro ângulo dessa mesma problemática dentro da própria instituição financeira. Isso cria custos adicionais para a instituição financeira. A instituição financeira tem que dedicar analistas, tempo
de profissionais analisar esse tipo de situações. Tanto é assim que quando se avaliam as plataformas de combate a fraudes, e quando se faz um estudo de retorno do investimento, de ROI, ou de pagamento do investimento, de payback, né? Um dos ingredientes que são levados em consideração é a quantidade de falsos positivos. Isso se valoriza. A quantidade de falsos positivos tem um valor pecuniário em reais que pode ser calculado para cada instituição financeira. E para terminar, eu queria me referir a um ponto que está aí, a visão 360 e cross-channel, né? Que a gente falou da terceira geração de soluções, e outra característica dessa terceira geração de soluções é que elas são agnósticas aos canais. Ou seja, hoje em dia, a população, os consumidores, operam executando transações digitais através de múltiplos canais, né? Canais digitais, predominantemente. Online, aplicativos de mobilidade no telefone inteligente ou no ATM, etc., etc., né? E as soluções de terceira geração nasceram já nesse universo de múltiplos canais. A diferença das soluções de segunda geração, que normalmente foram concebidas para um canal online, predominantemente, né? E depois são convertidas para funcionar em outros canais, o que não tem exatamente a mesma eficiência, né? A forma de saber quando uma solução é verdadeiramente cross-channel e não multicanal, né? não nascida para um canal e depois transformada para outros canais, é, por exemplo, a forma de licenciamento. Se o licenciamento não é licenciamento por canal, aí vocês têm um indício de que, nesse aspecto, essa é uma plataforma ou uma solução de terceira geração. A outra característica importante é a visão 360 graus. Ou seja, as soluções de terceira geração enxergam todas as características e toda a operação, todas as transações dos clientes. Não tem todos os canais e todas as transações e características do cliente. Eu vou dar um exemplo para que se entenda bem como essa visão 360 graus aumenta a assertividade e evita falsos positivos ou fricções com os clientes. O exemplo de um cliente de um banco do Brasil, né, que em determinado momento entra uma transação para esse banco do Brasil, o cliente está tentando pagar uma conta de restaurante em Bangkok, né, com um cartão de crédito do banco, emitido pelo banco, né. Um sistema de segunda geração, que sabe que não tem um anúncio, de que ele não comunicou ao banco que ia viajar a Bangkok, e de repente entra uma transação que o modelo de detecção de anomalias detecta que é um ponto fora da curva, esse cara nunca operou em Bangkok, né? Então, a tendência é que esse sistema de segunda geração barre essa transação, gerando o que agora veremos é um falso positivo. Um sistema de terceira geração, com essa visão 360 graus, em microsegundos, em milissegundos, vamos não exagerar, né? Mas em menos de 10 milissegundos, ou seja, de uma centésima de segundo, será capaz de ver, por exemplo, que esse mesmo cliente, uma semana atrás ou 3 dias atrás, comprou online, pagando na conta corrente, uma passagem de avião de São Paulo para Bangkok. E que essa manhã ele pagou um táxi com cartão de débito em Bangkok. Moral da história, essa transação é aprovada e não detida, eliminando assim um caso de falso positivo. E não sei se temos mais perguntas, Valdir. Eu vi uma pergunta legal aqui, Nordman. O que é mais importante? Fica à vontade, Marcelo. Fica à vontade. Não, eu vi uma pergunta legal. O que é mais importante para detectar e identificar ameaças de fraude e outros delitos financeiros? Ferramentas automáticas ou equipe de especialistas? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque aqui na FAESA a gente faz as duas coisas, né? Mas para não ficar em cima do muro e dar uma resposta mais objetiva, eu acho que hoje em dia, com os volumes de transações que a gente tem, com toda a complexidade, se você não tem uma ferramenta boa para fazer o tratamento, geração de alertas, você não tem prevenção à fraude. Não adianta você ter a melhor equipe de especialistas do mundo se você não tem uma ferramenta que está apontando onde estão acontecendo as possíveis fraudes, porque o mercado é muito rápido, você precisa responder muito rápido
eventos, você não pode ter uma análise pós-fato que você vai ver 1 hora ou 1 dia depois que você gerou um alerta. Isso tem que ser tratado na hora, com brevidade, 10, 15 minutos no máximo é o tempo que você tem para trabalhar esse tipo de caso. Então, com certeza, sem ferramenta, não tem uma operação razoável de prevenção à fraude. Agora, por outro lado, é importante ter equipe, senão você também vai deixar passar muita coisa, gerar muito falso positivo. Como o Nordman estava comentando, né? Precisa das duas coisas. E só complementando o que você falou, é bem importante, o fator humano sempre vai estar presente, mas só que hoje as ferramentas, elas também já fazem esse trabalho, onde eles enviam, por vezes, um push para a pessoa confirmar, olha, recebi uma transação, ou seja, a ferramenta de detecção, então são aquelas camadas que eu comentei, elas trabalham dessa forma, a ferramenta detectou uma suspeita, essa suspeita pode se materializar, no caso, um envio de um SMS, um envio de um push, onde o usuário legítimo vai receber e vai dizer, não, sim, sou eu mesmo, não, não sou eu. E nesse momento já tomar uma decisão de bloqueio, cancelamento ou de autorização dessa transação. Mas sempre existe sim uma análise depois, uma análise próxima. O ser humano nunca vai ser substituído, mas cada vez mais a automação é necessária justamente pelo volume, pela rapidez que a gente tem que ter nas transações. Nordman. Sim, eu queria complementar que totalmente de acordo, Júlio e Marcelo, completamente de acordo. E um exemplo do que você estava falando, Júlio, é o caso de atividades de prevenção à lavagem de dinheiro, o que no Brasil chamamos de PLD, né? Mais conhecido no mundo inteiro como AML, Anti-Money Laundering, né? Que normalmente o que inicia a detecção de uma atividade de lavagem de dinheiro é uma transação em tempo real. Então, é o que o Marcelo Góes falava. Tem que ser um motor automático, um software capaz de trabalhar com Big Data e, em milissegundos, detectar um indício, né? Ele também explicou, o Góes, que isso é probabilístico, não está confirmado. Entretanto, para confirmar a existência de um esquema e de uma quadrilha de lavagem de dinheiro, é necessário fazer tarefas de investigação. Então, aí voltamos ao conceito de plataforma. A plataforma tem que incluir ferramentas que permitam fazer análise e investigação que será conduzida por seres humanos. Então, o que Góes falou, precisamos de ferramentas automáticas e precisamos de seres humanos que complementem e também que façam o setup dessas ferramentas, né? Era isso. Tem mais uma pergunta aqui. Bem, com relação ao varejo, vamos voltar ao que era, acho que antes da pandemia, ou as vendas vão migrar para o digital? O comércio físico irá desaparecer? Acredito que não, né? Vai continuar, mas... Eu já vi essa pergunta em outros lugares, né? É interessante essa pergunta. Bom, acho que tem duas coisas importantes para serem consideradas. Acho que a primeira é que a maior parte das transações ainda ocorrem nos canais físicos. A gente tem algumas estatísticas diferentes de mercado, o varejo online sendo mais ou menos 15% das vendas. Então, a gente até tem uma impressão, com toda essa movimentação digital, que essa participação seria maior, mas o canal físico ainda é muito importante, mas o que a gente tem visto no mercado não é um varejo físico desaparecendo, mas senão uma convergência entre os diferentes canais, onde, por exemplo, um aplicativo manda um push com uma quantidade de pontos de fidelidade para serem gastos na loja física até data X. Então, o que a gente tem mais visto é convergência de experiência, né? Ou compre na minha loja física e você ganha pontos para comprar na minha loja virtual. Eu não acho que o canal físico vai desaparecer. Eu acho que existe sim uma tendência de redução. Eu já percebi isso. Eu acompanho muito mercado. Eu sou uma pessoa que costumo perceber com os meus próprios olhos o mercado em si. E eu viajo bastante para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma questão cultural, de o quanto as pessoas estão aptas a migrar o seu perfil de consumo para um meio digital. E nos Estados Unidos, com o surgimento de grandes marketplaces, que todos conhecem, aqueles marketplaces gigantescos, onde eles fazem entrega no mesmo dia, no dia seguinte, eu ouvi essa migração e muitas empresas
e lojas, mercados tradicionais fecharam as operações. E hoje, quando você entra nas lojas americanas, eles mantêm nas lojas um estoque muito baixo de produtos. A grande variedade de produtos estão nos meios digitais. Por quê? Porque existe uma economia, onde você tem uma loja gigantesca para exibir uma série, uma gama de produtos enorme, sendo que no mundo digital você tem um galpão, o estoque, ou diretamente com o fabricante, você já vende do fabricante diretamente, você não tem nem armazenamento. Então, a tendência global que eu tenho percebido é aquele negócio, é uma questão cultural, mas a tendência global é que o comércio online se solidifique cada vez mais e é uma tendência natural das empresas investirem mais em comércio online porque reduz custo para elas. Custo de armazenamento, custo de distribuição, onde você tem armazéns distribuídos em locais estratégicos e não tem o custo de uma loja. Claro que é cultural. As pessoas, eu, por exemplo, tenho alguns produtos que eu não compro online porque eu gosto de ver, testar, sentir o produto, pegar no produto, mas tem alguns produtos que são aquele produto que você já conhece e você vai comprar produtos tecnológicos, por exemplo, não existe diferença, você sabe qual é o produto, você sabe qual é o modelo que você quer comprar e você tem um mundo de oferta pela internet. Então, eu acho que vai muito da cultura das pessoas em se habituarem. E o Brasil, eu vejo essa tendência desde o início da pandemia, ele já está num nível de atendimento online muito próximo ao nível dos Estados Unidos atualmente. Ou seja, existem marketplaces aqui que entregam no mesmo dia. Existem marketplaces aqui que entregam no dia seguinte. E eu acho que o grande ponto é o consumidor ele quer comprar e já sair com o produto da loja. Esse é o atrativo da loja física, é você ver o produto fisicamente, comprar o produto e já sair com o produto embaixo do braço. Mas os meios digitais, os marketplaces digitais, eles já perceberam isso, coisa que foi percebida nos Estados Unidos, e já estão ofertando serviços de eu te entrego no mesmo dia esse produto. E se você não gostar, você pode devolver sem custo. Você tem 7 dias para devolução. Então, isso que ocorreu lá nos Estados Unidos há muitos anos atrás, de você confiar, eu acho que o grande ponto da mudança cultural é a confiança no modelo digital. A partir do momento que os consumidores confiarem plenamente que o produto que eu estou comprando é aquilo que eu quero e eu tenho garantia que se eu não gostar, eu posso reclamar e devolver, aí a cultura vai começar a mudar. E os mais jovens é que vão trazer vão alavancar isso para o mercado. Eu vou... Obrigado. Exatamente. Eu tenho aqui um comentário, desculpa, Valdir, um comentário muito pertinente de Gilmar Moura, que ele fala que é a união do homem e a máquina, pois a máquina se torna uma extensão para o homem, uma ampliação da capacidade e habilidade humana. Comentário totalmente pertinente, e eu queria dar um exemplo perfeito disso, que são os motores de prevenção, detecção e geração de alerta baseados em inteligência artificial com machine learning. Lembrando que a gente não recomenda ter uma única solução, a gente recomenda uma plataforma que integre diferentes motores. Mas os motores de inteligência artificial com machine learning, quando acionados, normalmente são acionados quando se detecta o que aparentemente é uma transação fraudulenta e que não seria uma modalidade conhecida, que poderia constituir uma nova modalidade de fraude. Aí é possível que o ser humano acione o motor de geração de um novo modelo, diferente dos modelos que estão em produção nesse momento na instituição financeira, e aí vem o conceito de caixa branca, ou seja, em minutos, segundos ou minutos, o motor de inteligência artificial gera um novo modelo com novas regras e as regras são visíveis para esse ser humano que acionou. Ou seja, vejam aí a interação que o Gilmar está dizendo entre máquina e homem, na verdade entre software e homem, né? O software gera uma série de regras, mostra as regras, caixa branca, transparência, o especialista analisa as regras
E como ele conhece melhor que qualquer software, por mais que o software tenha aprendido e continue aprendendo sobre a instituição financeira, seus canais, seus produtos, seus clientes, etc., o especialista humano conhece algumas nuances que lhe permitem analisar essas regras e, eventualmente, fazer um ajuste de sintonia fina que melhore ainda mais aquilo que a inteligência artificial, com machine learning, propôs. Esse é um exemplo claríssimo de caixa branca, transparência e integração entre o trabalho do software de inteligência artificial e o especialista para gerar um modelo diante de uma nova modalidade de fraude que seja mais efetivo que somente gerado pelo software. Obrigado, Gilmar, pelo comentário. Perfeito. Pessoal, nós já estamos há mais de 1 hora do evento. Eu vou abrir aqui só para mais uma pergunta e aí vamos seguir para o encerramento, tudo bem? No onboarding, a documentoscopia é essencial, mas a multiplicidade de documentos de identidade que temos no Brasil, especialmente de RG, é possível automatizar toda essa análise? Ou vamos ter desvio para especialistas, peritos, por um longo tempo ainda, até que as gerações futuras o documento seja mais padronizado ou único para todos? Valdir, posso responder a pergunta do Antônio, porque a gente faz isso na nossa operação, né? Certamente vai ter uma automatização mais forte nesse setor aqui nos próximos anos. Já existem empresas, ferramentas que têm bases, apesar de a gente ter realmente uma pluralidade de documentos aceitáveis aqui no Brasil, da mesma maneira que um perito aprende, as máquinas também aprendem a ler esses documentos. A gente sabe que tem uma série de questões, o alinhamento do texto, a assinatura do delegado no documento, todas coisas são importantes para garantir que um documento é legítimo, mas a maneira que o mercado a gente vê caminhando é que a gente vai ter uma automação crescente. É lógico que vai continuar tendo desvio para os especialistas, mas percentualmente a gente vai ter um crescimento dessa automação. Aí a gente já tem ferramentas que detectam com uma boa probabilidade de acerto pelo menos 50% dos casos, isso só deve crescer nos próximos anos. Realmente, o Brasil é um país que a gente tem dificuldade, outros mercados têm documentos mais padronizados ou é classificado, mas isso vai acontecer, é só uma questão de tempo. E só complementando rapidamente, a tendência também é dos documentos se tornarem mais digitais. Então, existe já uma digitalização da documentação e certificados digitais para os documentos. Então, é tendência. Então, na tela aqui está o contato dos palestrantes. E Júlio, eu vou parar aqui um pouquinho para a gente fazer já a parte do encerramento. Tá ok. Deixa eu tirar. Você consegue tirar? Peraí, deixa eu dar aqui. Consigo. Eu vou compartilhar a minha aqui. Perfeito. Bem, só fazendo aqui novamente um lembrete, né, dos nossos próximos eventos. Dia 24/11, recuperação de ativos, e 8/12, novidades da IBM, para que todos aí estejam atentos aos comunicados da área de marketing da Imagem. Então, eu abro aqui para vocês. Primeiro, deixa eu fazer uma correção, eu me referi de forma errada à empresa do Marcelo, é FIS, peço desculpas, mas Júlio, Nordman e Marcelo, fiquem à vontade de fazer os agradecimentos e despedida aí dos nossos participantes. Bom, só tenho a agradecer aí, que eu sempre falo, né, que a gente aprende mais do que qualquer coisa nesses eventos. Então, o aprendizado é contínuo, a gente sempre tá tentando se desenvolver, e quem quiser entrar em contato, estejam à vontade aí. E obrigado vocês, obrigado Nordman, obrigado Góes, obrigado Valdir, pela oportunidade de debater assim esses temas e com esse público aqui, com esses profissionais aí que são bem capacitados. É uma troca de informações sempre muito produtiva. Marcelo,
Opa, vai lá, Nordman. Com certeza, eu concordo com o Júlio, aprendi muito e vou continuar aprendendo, porque lembrando, se não me engano, o Valdir mencionou que este webinar está sendo gravado e será publicado em uma data próxima. Então, aqueles que queiram assistir a alguma parte, eu farei com certeza, poderão. É um prazer participar de um evento assim, com profissionais distinguidíssimos, como o Marcelo Góes e o Júlio Padilha, né? Muito obrigado a vocês, muito obrigado à equipe de marketing da IMART e da IBM, né? Que patrocinaram o evento e nos permitiram passar esta agradável jornada. Um abraço para todos. Se vocês me permitem, queria agradecer também o Nordman e o Padilha, o Valdir, a toda a equipe da iMart aqui que apoiou com esse webinar e as pessoas que estão assistindo hoje. A gente teve algumas perguntas bem legais agora no final, que foi divertido a gente ter a oportunidade de responder. Legal, eu agradeço aí ao Júlio e à Sodexo pela participação, ao Nordman pela participação, ao Marcelo e à FAS pela participação aqui no nosso evento, a IBM, a equipe de marketing da IMART, a Miriam, da FAS, pelo apoio. E aqui estão meus contatos, caso queiram ter alguma informação, também tem o contato da área de marketing. Agradeço a todos, um bom dia e até uma próxima. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Estou encerrando aqui. Um abraço. Tchau, obrigado.